Muito bem, hoje nós vamos fazer uma reflexão no que está no texto bíblico, né, que está escrito aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. A partir do versículo 7. O tema que o texto sugere para nós é as aflições do presente ou do tempo presente. Aí diz o apóstolo Paulo aqui: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, quer dizer, apesar de tudo isso, a despeito de tudo isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Pensei nesse texto bíblico e nesse tema, nessa reflexão, diante daquilo que temos vivenciado, que temos visto, que temos experimentado, e a Bíblia Sagrada nos exorta, nos admoesta, nos adverte para os acontecimentos dos últimos dias. A cada dia que passa, estamos mais próximos do final dos tempos, da nossa partida deste mundo, e da volta de Jesus. As coisas vão se afunilando. E o Senhor Jesus nos preparou, nos preveniu, para que não esperássemos ou não esperemos que este mundo, o mundo fora de Cristo, fora da direção do Espírito Santo, não tem nada de bom para oferecer. Então são as aflições do presente, do tempo presente, aquilo que aflige a nossa alma, que agride os nossos sentimentos, as nossas emoções. Tudo isso faz parte dessa vida. São marcas constantes
na história da humanidade. Não apenas na nossa era, na presente era, mas sempre marcou a humanidade, porque isso é consequência do pecado. O pecado entrou no mundo, com ele veio a morte, as mazelas, o sofrimento, as dores. Foi o próprio Deus quem sentenciou isso ainda no Jardim do Éden. Quando nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos, a partir do versículo 16, depois da transgressão, da desobediência de Adão e Eva, diante da palavra de Deus, foi o próprio Deus quem fez esta increpação. Mostrou que seria assim. A partir do versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Dá para pensar que o projeto inaugural de Deus era para que viéssemos ao mundo, ou a mulher desse à luz sem dores. Mas por conta do pecado, Deus disse: agora, então é em meio a dores que você vai dar à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou a terra por conta, como consequência do pecado, da desobediência, da incredulidade do casal, que não acreditou na palavra de Deus. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, em meio a fadigas. E tu, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Estaríamos livres de tudo isso, se não fosse uma coisinha só: a incredulidade do casal no Jardim do Éden. Não acreditou no que Deus falou. E aquilo teve consequências. E essas consequências nós estamos vendo, vivenciando, experimentando todos os dias neste mundo, enquanto aqui estivermos. Fazem parte, são as aflições do presente, do tempo presente, desde o Jardim do Éden. A desobediência à palavra de Deus levou a raça humana a mergulhar no caos das aflições. Os sofrimentos, por outro lado, servem para demonstrar a limitação da nossa vida natural, para tomarmos consciência da fragilidade desta existência e para vermos o quão dependentes somos da graça de Deus. O apóstolo Paulo reconheceu isso, o texto que acabamos de ler, e na carta aos Romanos, também no capítulo 8, a partir do versículo 18, ele disse assim, versículo 18 e 19, ele disse assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então o apóstolo está mostrando que, por pior, por mais pesados que sejam, mais doloridos, doídos que sejam os sofrimentos da nossa era, da nossa vida, do tempo presente, ele está dizendo: olha, não dá para comparar com a glória a ser revelada em nós. Quer dizer, a glória de Deus, a graça de Deus,
eles estão muito acima, são muito mais elevadas do que os sofrimentos que nós experimentamos no dia a dia. Aí diz no versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus, mostrando ao mundo as virtudes deste Deus gracioso, mesmo em meio aos sofrimentos e às tribulações que esta vida, que este mundo impõe sobre todos nós. O texto de 2 Coríntios 4, que nós lemos, que é o texto base da nossa reflexão, ele diz que em tudo somos atribulados, mas que não devemos ficar prostrados, angustiados. Ele diz que nós ficamos perplexos diante das circunstâncias, das situações, mas que isso não pode nos abater. Não podemos ficar desanimados, porque o desânimo é a arma preferida do nosso inimigo, já que ele não pode atentar contra a vida do cristão e contra a vida de um modo geral, sem a permissão divina. E o exemplo disso vem de Jó. Ele queria tirar a vida de Jó, mas Deus não permitiu. Contudo, Deus permitiu que ele fizesse e provocasse a devassa que ele provocou na vida de Jó. Mas Deus não permitiu que ele tirasse a vida. Então ele não pode tirar a vida de ninguém. Mas ele pode provocar a devassa, assim como ele fez na vida de Jó, e pode provocar o desânimo, porque uma pessoa desanimada é uma pessoa que está entregue à própria sorte. Não há ânimo, não há esperança, ela não consegue ver nada positivo, porque ela está prostrada, desanimada. Então devemos ter cuidado quando, se porventura nos encontrarmos nessa situação, diante dessa situação, estou desanimado. É a arma, perceba que você está sucumbindo à investida do inimigo, porque o que ele quer é isso, que você se desanime, que você recue, que você não tenha coragem, ânimo, vontade, forças para seguir adiante. Ele diz que nós somos perseguidos, aí no versículo 9, 2 Coríntios 4, versículo 9. Ele diz, porém não desamparados. Opa, tem alguém que me persegue, só que eu não estou desamparado, eu estou protegido pela Trindade que habita em mim. Eu sou fortalecido pela força da palavra do poder de Deus, que é viva, que é vida e que é eficaz. Nós não podemos perder isso de vista, senão seremos presas fáceis para o nosso adversário. Aí ele diz no versículo, a partir do versículo 9, que nós devemos, versículo 10 e 11, que nós devemos levar sempre no corpo a morte, o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nossa carne. Aqui é uma questão de fé. E aqui está uma luta diária, árdua, entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E isso ficou bem expresso, bem cristalizado, bem notório diante do sofrimento de Jesus, da agonia de Jesus na hora de ir para a cruz. Quando ele, no Getsêmani, orou, e o texto bíblico diz que o seu suor se transformou como gotas de sangue. Gotas de sangue. Tamanha intensa agonia, angústia e aflição de Jesus, pressentindo os horrores daquilo que fariam e fizeram com ele. Mas aqui há algo que nós devemos observar com muita atenção. Entre a nossa vontade e a vontade de Deus, diante dessas situações, o que é que nós devemos clamar sempre? O que Jesus clamou: Pai, que seja feita a tua vontade.
porque a vontade dele, humanamente falando, não era passar por toda humilhação, sofrimento, morte de cruz, pelo que ele passou. Mas a vontade do Pai era que ele fosse à cruz, porque na cruz ele nos atraiu no corpo dele e trocou a nossa natureza adâmica, implantou em nós a natureza divina, colocou em nós o Espírito Santo, nos fez agora cidadãos dos céus, filhos de Deus. Então a vontade do Pai era essa, e para isso ele precisava ir à cruz para destruir as obras do diabo, destruir aquele pecado chamado incredulidade que o diabo implantou no jardim do Éden. Esse pecado foi desfeito na cruz, no corpo de Jesus. Por isso devemos pedir a Deus: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Eu tenho vontade, todo mundo tem. Isso é natural, não há nada de errado, porque nós temos uma alma, nós temos um corpo e nós temos um espírito. Mas que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. Foi isso que Jesus ensinou nos princípios da oração do Pai Nosso: que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, isto é um exercício de fé para os filhos de Deus. E o apóstolo Paulo também sintetizou isso quando ele descreveu a luta intensa que ele travava diante do espinho na carne que lhe fora colocado pelo próprio Deus. E nós vamos buscando na Bíblia os exemplos para que eles sirvam de parâmetro e para que neles encontremos respostas e forças para continuar nesta caminhada em meio às aflições deste mundo. Nesta mesma carta, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo fez a seguinte narração, escreveu do seguinte modo: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, e ele está falando de si mesmo, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse, não me orgulhasse, não me ufanasse, por conta da grandeza das revelações que ele viu. Ele diz: foi-me posto um espinho na carne, um redutor. Vou reduzir você, Paulo, para você não achar que você é grande, ou é maior ou melhor. Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Parece algo contraditório ou sem sentido, não é? Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então quando estivermos passando por essas situações de fraqueza, de angústia, de injúria, de perseguição, de sofrimento, aí nós devemos dar graças a Deus e dizer assim: agora que eu sou fraco, então agora é que eu sou forte. Quando sou fraco, então é que sou forte. Por quê? Porque sobre mim opera o poder de Deus, a direção do Espírito Santo. Então eu não posso manifestar desânimo diante das situações mais difíceis, mais ásperas, mais tenebrosas da vida. Não posso desanimar, porque o desânimo é a arma preferida do nosso inimigo. A graça soberana de Deus frequentemente providencia algum meio, algum escape para tratar daqueles que são agraciados com as revelações, ainda que em meio às aflições ou o espinho na carne, como o apóstolo relata aqui, que lhe fora colocado pelo próprio Deus. Porque Deus tem algo muito maior para cada um de nós. Muitas das vezes, aqueles que recebem uma manifestação especial, algo grandioso, assim como o apóstolo recebeu a grandeza das revelações. Muitas das vezes, estes são os que mais precisam de um tratamento mais agudo para não se considerarem especiais, superiores ou caírem na tentação de acharem que são melhores, que são exclusivos diante desta graça que é destinada a todos igualmente. E alguns Deus aquinhoa, contempla com dons especiais que não dá a todos. Nem todos têm os mesmos dons, mas todos recebem dons que vêm da graça trinitária de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós devemos estar atentos a estas situações, a estas circunstâncias e não desanimarmos. Pelo contrário, dizer como diz o apóstolo: quando eu penso que eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque eu sou fortalecido pelo poder, pela palavra e pela graça de Deus. Quais são as lições que nós podemos extrair daqui, do texto que nós lemos de 2 Coríntios capítulo 4? Primeiro, ou a primeira lição, é que a vitória da fé resulta em olhar para aquilo que se não vê. É o que o apóstolo Paulo diz aí nos versículos 17 e 18 de 2 Coríntios 4, que nós lemos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não dá para comparar. Aquilo que Deus tem para nós é infinitamente mais sublime, elevado e maior do que aquilo que nós vemos. É o que ele diz no versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, estão restritas ao tempo, limitadas a esta existência e às circunstâncias. Ele diz: mas as que se não veem são eternas. Por isso que elas são mais elevadas e são sublimes. Por isso não podemos desanimar diante das circunstâncias. Lembram de Pedro quando estava no barco e Jesus andando por sobre as águas?
E os discípulos apavorados, é um fantasma. Estava à noite. E Jesus disse: não, sou eu, não tem mais. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, andando por sobre as águas. E Jesus prontamente disse: vem, Pedro. Pedro saiu do barco e começou a andar em direção a Jesus. Mas o que é que Pedro fez? Qual foi o erro que ele cometeu? E muitos de nós cometemos. Diante das circunstâncias, Pedro olhou para a força do vento e da água e começou a afundar. Pedro olhou para as circunstâncias. Então não podemos olhar para as circunstâncias. Nós devemos olhar para o autor e o consumador da fé, Jesus. Aí quando Jesus viu que Pedro ia afundar, ele sabia, Jesus já sabia previamente que aquilo aconteceria, pegou na mão de Pedro: vem cá, homem de pequena fé, por que você duvidou, Pedro? Por quê? O cristão caminha olhando para o autor e o consumador da fé, que é Jesus. Ele não olha para as circunstâncias, por piores que elas sejam. Por mais que ele não veja saída, como a gente diz, no final do túnel, não veja a luz. Mas ele deve ver Jesus, olhar para Jesus. Não olhar para os problemas, não olhar para as aflições, mas olhar para Jesus. Porque a derrota e o fracasso consistem em fixar a visão naquilo que se vê. E daí vem a angústia, vem a frustração, vem a decepção, vem a depressão, vem a ansiedade. Mas a vitória está naquele que contempla o Senhor, naquele que olha para o alto, naquele que olha para os montes e não para o abismo. Esta é a ordem do autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3, quando ele diz que nós devemos olhar para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus. E é também o que está escrito no Salmo 121, no versículo 1. O Salmo 120, no versículo 1, ele diz assim: na minha angústia, clamo ao Senhor, e ele me ouve. E aí o Salmo 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não é para o vale, não é para o abismo, é para o alto, para os montes. Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor, de dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É a garantia que nós temos, que recebemos da palavra de Deus. É só colocar em prática, acreditar, na hora da angústia, da aflição, na hora do sofrimento, da tristeza ou da dor. Quem é que me guia? Quem é que mora, que habita em mim? Quem é que me protege? Onde é que está a minha força? E onde é que eu posso todas as coisas? Naquele que me fortalece. Aí eu quero concluir com as palavras do autor da carta aos
Hebreus, no capítulo 10, versículo 23 ao 25. Ele escreveu assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Todas as vezes que eu leio na Bíblia esperança ou esperar, eu lembro sempre da diferença do verbo esperançar. Significa agir, significa atitude, significa ação, e não inércia, não comodismo. Então é para guardarmos firme a confissão da esperança, de agir, de ação, e não de inércia, não de omissão, porque quem fez a promessa é fiel. Deus cumpre a parte dele. E nós devemos cumprir a nossa nesse trato, nesse contrato, nesse ato onde Jesus nos incluiu no corpo dele para fazer de nós uma nova criatura, um novo homem, um cidadão do céu, membro do corpo dele aqui na terra, mas não no comodismo, não na inércia, não na angústia, não no desânimo. E o versículo 24, ele diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que estamos fazendo aqui? Estimulando, encorajando uns aos outros, levando a palavra de fé, de amor, de esperança, de carinho, de solidariedade. E diz o versículo 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aí nós vamos para o versículo 35, deste mesmo texto, versículo 35. Ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Jesus disse lá no capítulo 24 de Mateus que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que percorre a metade do caminho, metade da distância a ser percorrida e recua e desanima. Se até o fim. E ele não prometeu facilidade para ninguém. Pelo contrário, ele disse: olha, no mundo vocês vão passar por tudo isso, mas tende bom ânimo e não desânimo. Olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa da vida eterna, no final da jornada, não no meio, abandonando a jornada pela metade do caminho. Versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Ele prometeu, ele vai voltar. E enquanto isso não ocorrer, ou enquanto estivermos aqui, ele diz no versículo 38, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A vida cristã começa com o novo nascimento. Cristo passa a viver em mim. Mas é do começo até o fim. E no percurso, ao longo desta caminhada, dessa jornada, como alguns dizem, do nascimento até a morte, nesse intervalo,
vamos nos deparar com muitas coisas, eu gosto de uma palavra que fala vicissitudes, as amarguras ou as agruras que a vida reserva. E que todos vamos enfrentar em algum momento da vida. Mas o remédio, a fórmula, está aqui. Não desanime. O mundo é um gerador de aflições, mas Jesus é aquele que traz o conforto, o descanso para a nossa alma. Não desânimo, mas bom ânimo. O Senhor não promete, Ele não promete em sua palavra, em momento algum, nos livrar das aflições, mas promete nos livrar nas aflições. Ele não prometeu livrar Daniel da cova dos leões. Ele foi jogado lá. Mas ele livrou Daniel na cova dos leões. Aqueles 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, no cativeiro da Babilônia, Deus não os livrou da fornalha aquecida 7 vezes mais, mas Deus os livrou na fornalha. É assim, a Bíblia está recheada de histórias para que não percamos o ânimo, para que tenhamos sempre bom ânimo. O Senhor Jesus prometeu estar conosco e em nós todos os dias, até a consumação do século. Que o Senhor nos dê e nos traga à memória e à mente, que nós coloquemos em prática aquilo que está escrito na sua palavra, para o nosso bem, para o bem dos outros e para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.